Então, bom dia. Estamos aqui de volta para outra parte da aula. Vamos tomar um chazinho. Aceitam? Meu chá é de... Eu misturo tudo, né? Chá de mistura tudo. Mas é de hortelã. Hortelã, canela, cravo e limão. Para ver se aumenta, dá uma elevada aí na imunidade, que é o que todo mundo tá precisando. Bom tá não, mas a gente toma, né? Mas enfim, continuando a nossa aula, a gente deve utilizar os EPIs de acordo com as atividades que a gente for executar. Então, o enfermeiro, ele utiliza alguns EPIs, né? Tem uma polêmica bem gritante na enfermagem. Será que jaleco é EPI? Eu considero que sim, lembrando que é um EPI que deve ser utilizado com muita cautela, né? Porque é um grande propagador de micro-organismos patógenos. Usar o jaleco fechado, né? Porque muitas pessoas utilizam ele aberto, tem que usar ele tudo fechado, porque há uma grande probabilidade de queda de fluidos aí na roupa, né? Para você não ir com sua roupa para casa infectado, com fluido, né, com pedaço de tecido, porque tem gente que trabalha com tecidos. E ele deve ser o jaleco higienizado de tempos em tempos, né? Então, aquele jaleco lá, que tem essa golinha aqui, cor amarelada ou espreteada, né, empretecida, aquele jaleco ceboso, né, não procede na enfermagem, né? Quem tem que fiscalizar isso, infelizmente, é o enfermeiro. Retirar o jaleco quando sai do local de trabalho. Então, aquela ação que muitas pessoas fazem de sair do local de trabalho utilizando o jaleco é errado, né? Super errado, porque jaleco não é roupa, jaleco é um protetor mesmo. Então, outras pessoas me perguntam, porque a classe médica só usa jaleco, sai com jaleco, pendura o jaleco. Isso tá errado, minha gente, porque você tá levando os micro-organismos patogênicos, pode ter uma difusão aí, né, desses micro-organismos. A gente vê hoje o cenário, eu vou estar mesclando aqui sempre com o coronavírus, com o Covid-19, que a gente tá vendo na mídia o quê? Olha, o Covid-19, ele fica impregnado em qualquer lugar, né? Alumínio em qualquer lugar, maçaneta, roupa. Minha gente, isso acontece com qualquer vírus, né? Principalmente o vírus da gripe, né? Lembrando que o Covid, se eu não me engano, é um tipo de gripe mais forte, né? Mas enfim, são precauções que devem ser tomadas. Usar máscara quando necessário. Então, um exemplo é no meu laboratório. No meu laboratório, lá na UFES, né, na Universidade Federal de Sergipe, não necessito de utilização de máscara a todo momento, só em algumas atividades. Então, o importante é utilizar os EPIs de acordo com a atividade que você estiver executando, né? Usar sempre luvas de uma forma correta, então tem uma forma certa de colocar as luvas, né? Não tocar o rosto com as luvas e nem objetos pessoais. Então, botar uma luva e começar a tomar café com uma luva é errado, né? Inclusive, antes do vídeo, né, eu tava fazendo a lavagem de mãos, higienizando as mãos, que é outro tema que a gente estudou, que tá bem em alta, né? Como se a gente fizesse essa previsão aí. E lavar as mãos sempre que possível. Então, antes e depois da colocação de luvas entre um paciente e outro, né? A higienização das mãos é o que é preconizado, na verdade, um dos passos mais importantes. Então, lembrando que existe a higienização das mãos, né, com água e sabão, existe o álcool em gel. Lembrando que o mais importante desses aí é a lavagem com água e sabão, porque o álcool gel, ele só é utilizado em um ambiente que você não tem acesso à lavagem de mãos. Tipo assim, vou pegar um ônibus, né? Então, nesse colocar a mão para segurar lá no ferro do ônibus, depois quando você descer, que não tiver acesso a uma pia, você
Apple passa o álcool gel a 70%. Né? Outra coisa, tem que ser álcool a 70%. Né? Na verdade, entre 60% e 80%. Né? O mais ideal é 70%. Mais concentrado, a gente tem como diluir, mas a utilização de álcool mais concentrado, ele leva ao ressecamento da epiderme. Não fumar, não comer, não beber no local de trabalho, né? Isso é fato, né? Nem em sala de aula tem lá um avisozinho, não pode comer, né? Na verdade, não pode comer nem usar o telefone celular, né? Lembrar de sempre higienizar o telefone celular, que é uma das vias de contaminação mais reais, né? Mais rápidas. Não estocar comida ou bebida no laboratório, isso também é fato. Eu não vou estocar minha comida na geladeira de vacina, né? na geladeira de medicamento, né? Além de ser anti-higiênico, é meio muito nojento, né? Não sei o que vocês acham, mas enfim. Nunca usar vidraria quebrada ou trincada, porque a possibilidade de quebra na sua mão é enorme, então quando quebra na sua mão já é considerado um acidente de trabalho. Descontaminar, né, lavando mesmo e depois passando um álcoolzinho a 70%, a superfície do seu trabalho. E isso também muita gente não faz, que é descontaminar os objetos que são utilizados no ambiente de trabalho. Então, se eu tenho aquela caneta que eu uso lá no meu consultório, depois eu vou para casa, aquilo ali deve ser descontaminado, né? Muita gente não leva a sério, mas hoje a gente sabe que é realidade. Lentes de contato não devem ser manuseadas no ambiente de trabalho. E higienização das mãos, né? Outra coisinha é um cuidado com a manipulação de pérfuro cortantes, né? Eu coloquei aqui de agulhas, mas é com pérfuro cortante em geral. Então, nunca tente colocar aquela capinha da agulha de volta, né? Então, usou a agulha, usou a seringa, não tente reencapar, né? E assim, reencapar a agulha de volta, porque essa atitude aí é um dos fatores preponderantes para os acidentes de trabalho em equipe de saúde, né? E eles devem ser descartados naquela caixinha amarelinha, né, específica para pérfuro cortante. Então é essa aqui, dá para ver. Então cuidado. Primeiro, e outra coisa, a manipulação dessa caixinha de pérfuro cortante, ela tem todo um procedimento, né? Então ela só deve ser utilizada até, deixa eu ver se eu me lembro, viu? Caixa de pérfuro cortante, 2/3 do seu tamanho, se eu não me engano. Lembrando que pérfuro cortante é todo objeto que é passível de cortar ou furar, né? Ah, professora, a dúvida foi aquela lanceta de glicosímetro que quando lança ela volta, né? Ali é pérfuro cortante? É pérfuro cortante. Montagem. Se eu não me engano, é até 2/3 da sua, né? É aqui nessa linha. Ele vai ter uma linha, acho que dá pra ver, né? Se eu não me engano, é 2/3 do seu volume, né? Então não pode ultrapassar disso aí. Porque se a caixa ficar muito cheia, se você for carregar essa caixa, ela tem uma tendência de estourar, né? E se ela estourar também pode causar um acidente de trabalho. Ao sair do laboratório ou do estabelecimento de saúde, né? No caso da gente, estabelecimento de saúde, ver se está tudo em ordem. Desligar equipamentos, luzes que possam ser desligados, né? Porque tem um risco de curto-circuito, né? E incêndio. O cartão de vacina deve ter as vacinas de tétano, difteria, hepatite B gratuita, de acordo com o Programa Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, além de outras vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde.
Isso é a NR32. Lembra da NR32, a norma regulamentadora 32, que eu falei, né, para vocês darem uma lida. Então, vamos falar sobre os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Então, a gente tem os EPIs e tem os EPCs. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual e os EPCs são os equipamentos de proteção coletiva. Então, dentre os EPIs, nós temos luva, máscara, bota, óculos, aquele protetor auricular, cone, né, aquele xizinho que é colorido, né, transluzente aqui, que bota na blusa do cidadão. Aquelas luvas de plástico, luvas de pano, enfim, tudo que protege a saúde e a integridade física do trabalhador é considerado um EPI. Lembrando que os EPIs eles estão dispostos na NR6. Então, falando um pouco sobre as luvas. As luvas, elas são bastante utilizadas, né, para os profissionais de saúde. Lembra que tem toda uma configuraçãozinha aí para ser colocada e para ser retirada. Ela deve ser ela deve ser utilizada junto com a lavagem de mãos, né? Uma coisa importante também é que a utilização de luvas não substitui a lavagem de mãos e vice-versa, né? Existem 2 tipos de luva, né? Na verdade, existem mais tipos, mas que a gente mais utiliza são as luvas de procedimento, que é para fazer procedimentos de rotina, e luvas estéreis, que são para fazer procedimentos estéreis. O que mais? Em relação aos equipamentos de proteção coletiva, nós temos o chuveiro de emergência, que é aquele que tem no laboratório, não sei se já viram, de bioquímica, que é um chuveirinho que se ocorrer um incêndio, você liga o chuveirinho e fica embaixo, né? E tem também o lava-óleos, lá não tem lava-óleos, mas é uma superfíciezinha assim, né? Que fica lá na metade do chuveiro, em que você coloca o olho e vai jorrar água aqui no olho. E extintor de incêndio, né? Lembrar que extintor de incêndio, ele deve ser fiscalizado também pelo enfermeiro, além de, acho que é uma coisa bem importante também, é a troca de filtro, dos filtros do seu setor, né? Aquele filtro que tá lá, se for aquela água da parede, né? Você tem que ver a validade do filtro, porque senão tem que ser trocado, né? Porque senão ali você tá oferecendo água fora dos padrões, né? Então é isso, né? Eu finalizo a aula de hoje, né? Eu acho que deu para dar um apanhado geral. Na verdade é uma revisão, né? Porque a gente já deu essa aula. Agora eu vou disponibilizar os slides para vocês no e-mail da turma e vou passar o questionário também no e-mail da turma, né? Esse questionário vai ser pelo Google Forms, o Google Formulário. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui disponível até que horas são? Até as 9h30, 9h40, eu estou aqui disponível para vocês, né? Para tirar as dúvidas. Um beijão e até mais.